A paz de Jesus, o amor de Maria, meus irmãos. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vocação. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já pensou em largar tudo para seguir a Jesus? Vem com a gente que a gente vai falar um pouquinho sobre essa experiência que nós vivemos na Preciosa Vida. Então, meus irmãos, estamos gravando esse vídeo para conversar um pouquinho sobre como que é este processo de sair de casa, deixar a família, os amigos, para seguir a um chamado que às vezes não é na nossa cidade, né, em específico. E aí nós vamos partilhar um pouquinho sobre como foi essa experiência com a nossa família, com aquelas pessoas que são mais próximas de nós e esse passo que nós damos na aceitação da nossa vocação e nessa entrega que o Senhor nos chama a dar. Irmão Pedro, para o senhor, como que foi sair de Natal, deixar a sua cidade, a sua família, seus amigos, para poder estar seguindo o chamado de Deus na Preciosa Vida? De início não foi tão fácil, né? De início vem aquele medo, principalmente, aquela trava de será que é isso? Como que eu vou fazer isso, né? Logo em seguida vem o pensamento dos familiares, de deixar os familiares, de deixar, abrir mão dos amigos, muitas vezes do trabalho e de tantas outras coisas, do trabalho pastoral na capela ou paróquia de origem. E deixar, abrir mão de tudo, nunca vai ser fácil, né? Mas quando o Senhor ele nos chama a fazer essa experiência, Ele também nos capacita, colocando a certeza no nosso coração de que ao sairmos da nossa casa, é o próprio Cristo que ali se faz presente para assegurar, guardar os nossos familiares, amigos e todos aqueles que temos esse cuidado voltado a cada um deles. E particularmente o meu processo, a minha família, ela ficou sabendo com uma semana antes de eu chegar, de eu vir para a Preciosa Vida. Eu já estava com passagens compradas, já estava com tudo ok para poder vir fazer essa experiência, conhecer um pouco mais a Preciosa Vida. Logo em seguida falei para minha irmã, acho que foi a primeira que eu falei, para minha irmã Amanda, e depois falei para os meus pais, né? E que assim me apoiaram, tem aquele medo, como todos os pais têm, mas de fato eles já apoiaram na minha decisão, não foram contrários à minha decisão. Mas uma coisa marcou assim bem específica, que foi algo que segurou muito o meu coração e que deu aquele medo na hora, né? Lá na comunidade da qual faço parte, lá de Massaranduba, todos os amigos, colegas e familiares foram até a capela, né, a capela de São José, para fazermos um momento de oração, para podermos rezar. E assim, na saída, eu lembro que já estávamos entrando na van para ir para o aeroporto, quando eu fui me despedir da minha avó, né, da minha avó Francisca, minha avó paterna. E quando ela me abraça, ela fala: "Por mim, você não vai." Nossa, mãe, aquilo ficou marcado de uma forma, mas não de uma forma ruim, mas que me levou a pensar muito naquele momento, que eu já estava me direcionando para o aeroporto, né? O aeroporto. Então, quando ela falou isso, foi algo que me fez assim: nossa, será que é para mim mesmo? Será que eu tenho que ir? E já estava em cima da hora, eu falei: não, eu vou porque eu confio no Senhor que me chama, né? Mas que de fato dá aquele medo, dá aquela trava segura, mas que de fato devemos sustentar, porque é o Senhor que nos chama, então é o Senhor que nos assegura também. É o Senhor quem de fato toca o nosso coração para podermos corresponder com esse chamado. E a gente precisa dar o primeiro passo, né? Às vezes a gente sente aquele chamado, aquele incômodo no coração, mas a gente não dá aquele primeiro passo, a gente não sabe o que vai vir depois, né? Então nós precisamos conhecer, buscar, saber como é a comunidade, fazer experiência. Eu, antes de entrar na vida religiosa, eu fiz uma experiência de quase entrar no seminário. Então foi um período onde eu pude discernir melhor a minha vocação, vi que não era aquilo, queria buscar a vida religiosa numa comunidade, e aí o Senhor foi me conduzindo. Então a gente não deve ter medo de experimentar a vocação.
se você tem desejo de viver a vocação religiosa, ou a vocação sacerdotal, ou a vocação matrimonial, nós precisamos sempre em Deus fazer as experiências para poder ali, na oração, também na perseverança, Deus irá revelar aquilo que Ele quer para cada um de nós, né? E a minha experiência também de vinda tem uma parte muito engraçada que eu até partilhava com o irmão, que antes de eu vir eu tinha contado para minha irmã primeiro, por ela ser de caminhada de igreja comigo. E aí eu estava junto, nós estávamos no mesmo ambiente de casa, e assim que eu falei para minha irmã, ela começou a chorar, e eu não esperava essa reação dela. E eu não tinha contado para minha mãe ainda. E aí a minha mãe chega, e aí eu tive que contar que de fato estava pensando em vir para a comunidade no Rio de Janeiro. E aí minha mãe acaba sabendo. Então no início ela fica um pouco relutante também, mas depois, como o irmão partilhava, Deus ele vai confortando o coração. Depois até mesmo a minha mãe conversando comigo, disse que era para eu vir fazer a experiência. Então aquilo ali também foi a resposta de Deus para mim, porque a gente às vezes procura assim a aprovação dos nossos familiares, dos nossos amigos, porque é uma decisão séria na nossa vida, né? Mas da mesma forma que é uma decisão para a vida toda, o Senhor também nos chama a dar essa entrega, a dar este passo, né? Para fazer experiência, para vir conhecer, e as coisas vão fluindo, vão acontecendo, né? Verdade. E quando muitas vezes esse medo ele chega, né? Quando nos deparamos com esse medo, aí eu falava, não, eu vou para a comunidade, mas eu só vou fazer a experiência de 6 meses e eu retorno, né? Vai fazer 4 anos que eu estou na preciosa vida, né? E vim para cá e o Senhor confirmou cada vez mais em meu coração aquilo que Ele colocou onde eu estava tão distante da preciosa vida, e Ele foi lá me chamar. E aqui eu me sinto bem, consigo corresponder àquilo que o Senhor me chama, vivendo um pouco mais na intensidade do carisma preciosa vida, né? E assim o Senhor tem sustentado, tem me sustentado até o dia de hoje. E uma coisa que vale muito a pena a gente recordar, que a nossa madre falava para nós na nossa formação, é de olhar sempre para o nosso símbolo, o chamado, lembrar do chamado que o Senhor nos fez pela primeira vez, né? Você que seja da Preciosa Vida ou de outra congregação, mas lembrar o primeiro chamado da sua vocação. Isso nos ajuda a recordar de onde nós partimos, de onde nós começamos esse amor, essa procura por Cristo, né? As vocações nos levam a Cristo, devem nos levar a Deus. Então recordar o primeiro chamado é sempre um dizer sim novamente, né? Para a vocação, para aquilo que Deus quer de nós, para essas decisões que nós precisamos tomar, que às vezes parecem difíceis, mas tantas vezes nós é quem complicamos, né? Nós que complicamos toda a situação, né? E de fato, relembrar esse momento do chamado, de quando o Senhor nos toca de forma diferente, que a gente diz, não, aqui não dá mais para continuar nessa vida aqui, tenho que voltar-me ao chamado que o Senhor quer. E olhar para o símbolo nos faz lembrar, sim, desse primeiro contato, desse chamado do Senhor para cada um de nós. Amém, louvado seja Deus. Então eu quero fazer o convite a você a discernir a sua vocação. Primeiro buscar uma vida de oração, viver de acordo com a vontade de Deus, e assim a sua vocação ela vai sendo discernida sempre com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Se você ainda não conhece a nossa comunidade, te faço o convite também a vir fazer uma experiência, e talvez assim como nós, você venha fazer a experiência e permaneça neste amor, nesse chamado de recolher a vida que pendeu da cruz. Muito obrigado por essa sua atenção. Você possa curtir, deixar os comentários aqui no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Vinde e vede. Amém.